Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Novamente. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. No texto, Cristo está nos mostrando o que é necessário para seguir. Pode tomar seu assento. Esse é um texto muito conhecido e tenho certeza que você já ouviu muitas vezes pastores, pastoras, homens, líderes, evangelistas, missionários pregar essa palavra. Essa palavra ela tem uma importância muito grande porque saiu da boca daquele a quem nós seguimos, que se chama Jesus. E Jesus, ele nos deu um ensinamento. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Hoje, eu digo para você que quando eu olho o cenário dentro da igreja, é totalmente diferente há anos atrás. Porque anos atrás, pastores, nós sabemos que nós temos uma caminhada no Evangelho. A palavra, quando ela era liberada, as pessoas sentiam o poder de Deus. E ela impactada de uma forma diferente. Vidas eram transformadas verdadeiramente. Vidas eram mudadas verdadeiramente. Porque a palavra era recebida com impacto. E essa palavra mesmo, ela traz cura, a libertação, a purificação necessária para cumprir esses passos. A primeira parte desse versículo diz assim: e dizia a todos. Essa parte do versículo quer dizer que a palavra de Deus, o Evangelho, ele não está preso e ele não é exclusivo. Ele não é somente para vocês que estão aqui hoje, mas ele é para aquele que está encarcerado, mas ele é para aquele que está no leito do hospital, ele é para aquele que possa ser que um missionário evangelista esteja nesse momento pregando lá na boca de fundo, ele é para aquela prostituta que está na avenida vendendo o corpo, do qual a palavra de Deus chega aos seus ouvidos. Ele é para aquele que está nesse momento no bar da vida. O Evangelho de Deus, ele não é exclusivo. Ele é para todos. Todos. Não é somente para os cristãos, não é somente para os seguidores, mas ele é para todos. Todos nós ouvimos a esse mesmo Evangelho. Não importa quem seja a pessoa, mas o Evangelho é o mesmo. A palavra ainda é a mesma. Aleluia. Deus, ele nunca fará acepções, irmãos. Deus não vai deixar que o Evangelho não alcance os pecadores e nem os cristãos que estão dentro da igreja desviados. Mas todos nós teremos um livre acesso a essa palavra de cura, de libertação, de transformação, de mudança. Porque é para isso que existe essa palavra. Ela não existe para inflar egos. Ela não existe somente para te exortar, para te disciplinar, mas ela
te ensina e te corrige, te cura, te sara. A Bíblia é uma espada de dois gumes. O que o pastor falou aqui é uma realidade em todas as igrejas. Igrejas abarrotadas de simpatizantes, eu digo assim, e não de cristãos que estão em busca de uma mudança de vida, mudança de mente, mudança de caráter. E ele diz para todos. E vem o segundo passo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é uma condição, é uma decisão, é uma escolha que nem todos querem fazer. Porque ele diz, e se ele não está dizendo, você tem, você vai. Jesus nunca impôs nada a mim. Ele nunca queria algo forçado da minha parte ou da sua parte. Mas ele diz para mim e para você, e se você quiser, e se você tomar uma decisão, e se você fizer uma escolha, tudo será diferente. Aleluia. O que mais a gente ouve hoje é dizer, e eu sei que isso, eu escuto muito, o Evangelho de Deus está propagado. Certa vez um ser humano chegou comigo e falou, é da boa de Jesus vir logo, que o Evangelho já está todo mundo pregou. Todo mundo falou, tem uma bola, tu é Deus? As pessoas, pastores, ouvem o Evangelho, mas essas pessoas não praticam o Evangelho. Isso é um fator que não é determinante nas suas vidas. As igrejas estão aí, o crescimento de cristão, tem muita igreja lotada, muita igreja cheia. O Evangelho está crescendo. Mas ao mesmo tempo que cresceu mais nesses 10 anos, eu vejo também que os furtos cresceram, os assassinatos cresceram. Sim ou não? Os suicídios cresceram. Era muito difícil na minha época de falar de suicídio. E hoje tem que ter vigia lá na ponte lá, você sabe. Porque todo mundo quer se jogar. Da mesma forma que o Evangelho de Deus se propagou, tudo isso também cresceu. Mas por que será? Por que será? Se o Evangelho se expandiu, por que não há libertação? Por que não está acontecendo cura de almas? Por que Deus não está tirando toda a mazela das almas e dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Por quê? Porque ainda dentro de nós há uma arrogância, porque as igrejas têm se corrompido. Não se prega muitas vezes a verdade com medo de perder alguém. Não se fala às vezes o que deve falar com medo do dizimista fora da igreja. E a pergunta que me vem à mente é: estamos de fato mesmo seguindo a Jesus? Muitos têm entrado no Evangelho,
Mas o Evangelho não tem entrado nessas pessoas. Mas por que, pastora, que a senhora diz com tanta convicção? Porque eu não vejo mudança. Eu não vejo mentes transformadas. Eu não vejo o caráter de Cristo. Ontem, uma ministração que foi revelada aqui fala disso. Se somos carta de Cristo, é porque nós somos reconhecidos como povo de Cristo pelo nosso caráter, pelas nossas ações, pela nossa fala, pelo nosso agir. Não adianta você louvar bonito, não adianta você pregar bonito, não adianta se não houver mudança, se não houver transformação. Você precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo. No meu tempo, irmãos, quando uma pessoa dizia eu quero me entregar a Jesus, parecia até que ela estava assinando ali o intimato. Ela sentia que vinha aqui na frente era um compromisso real. Por que a senhora diz isso? Porque foi para mim. E está sendo até hoje real. Quando eu disse para minha líder, eu já estava um bom tempo naquela igreja. Para me batizar, eu pedi dela há 3 anos para me pensar. Porque eu falei para ela, no dia que eu entrar nas águas, nunca mais eu serei a mesma. Porque eu dizia para ela, porque se eu fizer isso, eu quero algo concreto. Eu quero transformação. Eu quero mudar. Eu desejava isso. As pessoas hoje entram no Evangelho, dentro da igreja, são rasas. Não se aprofundam no Evangelho. E o ministério de louvor tem que se acabar louvando. O pastor estuda tanto para trazer o alimento e as pessoas descartam como se não valesse nada. Se consagra, busca para trazer o melhor e as pessoas rasas dizem a culpa é do louvor, a culpa é do pastor. E eu digo para você, a culpa não é deles, a culpa é sua. Porque tu tens seguido a Cristo da forma que tu queres. As minhas vontades estão acima da vontade de Deus. Um dos maiores exemplos que eu vejo na Bíblia é a samaritana. Quem era ela? Uma prostituta. Uma mulher que em Samaria era mal vista. Em sua aldeia, os seus vizinhos a desprezavam. Mas por quê? Porque ela era uma samaritana e conhecia o conceito do Evangelho, conhecia a lei, mas não praticava. Ela conhecia, assim como eu e você, mas ela não praticava. A Bíblia diz que quando ela foi no poço, Jacó toma as águas, Jesus está na beira daquele poço, e ele a interroga dizendo, dai-me de beber. E ela automaticamente, tu sendo judeu, pede águas para mim, sendo eu uma samaritana. E ele diz para ela, se bem soubesses quem eu sou, tu pedirias água de mim. E essas águas, pensa numa palavra linda. Essas águas não cessariam, porque é uma fonte de água viva. Glória a Deus, aleluia. Porque nele há poder. Em Cristo há poder. Em Cristo há verdadeiramente libertação. Por quê, pastora? Porque aquela mulher, ela foi impactada em sua vida, em sua história. A Bíblia diz que depois daquela conversa na beira daquele poço, ela recebeu uma libertação.
não minta para Deus. Reconheça as suas fraquezas. Samaritana reconheceu a sua fraqueza. E ela disse: eu não tenho marido, quando ele perguntou. E ele disse: disseste bem, porque esses que estás contigo não é teu. Ela foi verdadeira, irmãos. As pessoas querem alcançar o Evangelho, querem alcançar a Cristo, mas elas não querem ser verdadeiras com Cristo. Você não vai alcançar cura, você não vai alcançar libertação, você nunca vai alcançar uma vida no ID e no seguir a Cristo, se você não renunciar, se você não abrir mão das suas fraquezas. Aquela mulher teve uma vida mudada, impactada, porque ela reconheceu, ela tomou uma decisão. Dali em diante ela abandonou as velhas práticas e se tornou diferente, tanto que ela voltou e anunciou: venham ver aquele que falou tudo que eu tinha feito. Ela sabia quem ele era, porque ela sabia que somente Cristo poderia libertar ela daquele fardo, que somente Cristo poderia curá-la. O apóstolo Paulo diz, irmãos: não me envergonhe do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Para quê? Para comprar carro? Para mansões? Para que é? Para salvação. Paulo se orgulhava porque ele sabia que o Evangelho é para salvação. Muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas materiais e nos esquecemos do principal. Hoje é domingo. Tu sabe o que vai acontecer essa semana contigo? Não. Nós planejamos, nós projetamos, mas tudo que acontece está debaixo da vontade de Deus, porque Ele que determina isso. Então não perca mais tempo. Renuncie. Abra mão das velhas práticas, porque somente assim você vai dizer: se alguém quiser vir por mim, eu vou negar, eu vou renunciar. Mas para quê? Para mim poder seguir. Jesus carregou a sua cruz. E nós sabemos que ela não foi leve e nem tinha rodinha. A maioria dos crentes querem uma cruz de isopor e que ela ainda tem rodinha, porque todo tempo ele diz: eu não consigo. Pare. Você consegue. Jesus é um dos maiores exemplos de perseverança e fé e persistência. Se tu segue a Ele, faça como Ele mandou. Obedeça a sua voz. A terceira parte desse versículo diz assim: negue a si mesmo. Essa palavra não é uma opção, mas ela é nos dada como uma condição. E a pergunta que nos vem: será que é fácil negar a nós mesmos? Ninguém segue a Jesus como bem quer. Existem condições, irmãos. Você não pode seguir Jesus de qualquer jeito. Quem já trabalhou aqui no distrito? Alguém aqui? Aleluia. Quem trabalha no comércio?